Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor e boa tarde para aqueles que irão ouvir a palavra do Senhor através deste vídeo. Quero agradecer a Deus pela minha existência e pela sua existência. Sou grato a Deus por Ele nos dar esta rica oportunidade para nós estarmos aqui agora, para nós falarmos a respeito do grande amor de Deus e do seu poder infinito que permanece para sempre. E quero também saber como vocês estão diante de Deus, se vocês estão sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas vossas vidas e que Deus possa realizar o desejo de cada coração, conforme a vontade de Deus. Hoje nós vamos mudar um pouco. Antes de começar a falar qualquer palavra a respeito da bondade e do poder de Deus, eu quero lhe convidar para você orar comigo nessa tarde, fazermos uma oração junto, eu e você, para nós poder começar a falar das obras, do poder, da magnitude, da misericórdia e da compaixão de Deus. Quero que você tire um pouquinho do seu tempo para nós pedir a Deus a direção, para que nós venhamos entender e ter absoluta certeza que Ele irá nos conduzir para nós falarmos e aprender com Ele na sua palavra. Amém? Nesta oração eu quero que você pedir para você que você esqueça de todos os seus problemas, de tudo que lhe aconteceu até agora, neste momento. Se alguém se levantou contra você, ou se praticou algo, fez algo para lhe machucar ou lhe magoar, nesta oração você clame a Deus por misericórdia por você e por essa pessoa que tentou lhe fazer o mal. Porque quando Jesus fala sobre o amor, é isso que Ele quer que nós façamos. Amém? Abre o teu coração. Abre bem o teu coração. Esquece tudo agora. E vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Junto, eu e você, nós todos. Ele disse, se o meu povo se arrepender, eu ouvirei as suas orações. E sararei a sua terra. Esse povo que chama pelo meu nome se arrepender,
Então vamos orar ao nosso Deus. Curva a sua cabeça. Não precisa você fechar os olhos, não precisa você, se você não puder. Mas se você estiver em casa sozinho, ou em ambiente em que você possa se ajoelhar em reverência ao nosso Deus, curva a cabeça, eleva os teus pensamentos nesse momento, agora. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Neste momento, Pai, eu peço encarecidamente a tua misericórdia, a tua infinita bondade e compaixão, para nos dar, Senhor, sabedoria, entendimento, para nós vir compreender e entender o que o Senhor quer que nós façamos. Pai, neste momento, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a perdoar os nossos inimigos, nos ensine a ajudar os necessitados, aqueles que realmente estão precisando de ouvir uma palavra, de ouvir falar a respeito do teu grande amor. E também, Senhor, nos ajuda para nós podermos ajudar também alguém financeiramente, alguém necessitado de verdade, que bater em nossa porta, ou que nós encontrarmos, Pai. Nos dá condições para que nós possamos fazer algo por aqueles que estão passando fome, por aqueles que estão nos lixões, procurando coisas que foi jogada no lixo para comer. Pai, neste momento, eu te peço encarecidamente por essas pessoas que até agora, esta hora, ainda não comeram, ainda não tem nada para dar aos seus filhos. Muitos estão, Senhor, debilitados, chorando, com fome, com sede. Pai querido, neste momento, Pai, eu te peço encarecidamente por essas pessoas. Pai, também eu te peço pelaquela mãe de família, aquele pai de família, que foram expulsos dos seus lares onde morava, porque não conseguiram pagar o aluguel, porque, Pai, não conseguiram um emprego, estão desempregados, estão sofrendo, estão, Pai, passando por situação tão difícil, que estão depressivos. Muitos deles pensam até em fazer mal a si próprio, Pai, para se livrar da angústia e da dor. Neste momento, Pai, eu te peço encarecidamente, estende as mãos para que essas pessoas possam, Senhor, suprir as suas necessidades. Abre porta de emprego, abre a mente das pessoas para que eles entendam, Pai, que nós temos por obrigação de ajudar os necessitados. Pai, neste momento, Pai, quantas milhões de pessoas estão passando por esta situação, Pai. Muitos dormindo debaixo das bancas nas praças, banco de praça, outros no meio da rua, debaixo de marquise, em praça pública, Pai.
como aquele povo ali nas Cracolândia, no meio daquelas praças. Pai querido, é um sofrimento só, Senhor. Muitos não têm nenhum lençol, um cobertor para se cobrir. Forra um papelão, se cobre com outro papelão. E vem a chuva, Pai. É uma calamidade. É frio, é fome, é sede, é insulto, é pessoas cheias do mal, fazendo mal a eles. Pai querido, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia desse jovem, dessa mãe, desse filho, desse irmão que está nessa situação, ou tem alguém nessa situação. Pai, muitos deles se encontram nas Cracolândia, de forma que não sabe nem o nome dele mais. Não sabe mais nem voltar para seu lar, para sua casa, para o seio da sua família. Muitos deles já perderam até a sua mentalidade, não está mais normal. Estão, Senhor, presos no universo das drogas, da escuridão das trevas. De tanto, Pai, que já sofreram usando essas coisas horríveis. Pai, tem de misericórdia, Pai. Quantas mães de família, quantos pais, quantos filhos e filha tua estão de joelho em seus lares, nas congregações, Pai querido, pedindo, clamando pela tua misericórdia, para que o Senhor venha interceder pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu ente querido que saiu de casa e ninguém sabe onde ele anda. Pai, tem de misericórdia, Pai. Aqueles que estão nas facções, muitos deles presos, sendo escravos das facções. Pai, entra no coração desses donos das facções, para que eles libertem esse povo, para que eles se converta e te aceite como um Salvador, Jesus. Pai, neste momento eu te peço, aquela pessoa que está tão aflita, Senhor, que está nesse momento pensando até no suicídio, Senhor. Porque alguém já falou para eles que não tem jeito, que não tem mais como resolver os seus problemas. É tão difícil para ele. Mas eu tenho certeza que no momento em que o Senhor quiser, a tua compaixão fará com que eles vençam essas tribulações, Pai. Neste momento, Pai, eu te peço pelas pessoas ali na Espanha, que estão passando por um momento difícil, essa cheia avassaladora, que está, Senhor, matando o povo, fazendo com que o povo passe por esse momento difícil, Senhor. Nesta hora, Pai, eu te peço, ajuda essas pessoas, protege eles, guarda e livra de todo mal, Senhor. Entre em ação, Senhor, na vida desse povo. Entre em ação na vida dessas famílias. Aqueles que te pedem socorro, aqueles que estão, Senhor, de forma que não sabem mais nem o que fazer, Senhor. Tu pode, porque tudo está em tuas mãos, Senhor. Pai, é isso que eu te peço agora. Vai na casa de cada um, aonde tiver uma alma, Senhor. Vai lá com socorro, com a transformação. Transforma vidas. Abençoa cada um deles, Pai. Aonde eles estiver. Pai, todas essas coisas eu te peço. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu te peço em nome de teu Filho amado, Jesus. Abençoa essas famílias. Abençoa esse povo. Muda a situação dessas pessoas, para que eles possam entender que o Senhor está vendo, que o Senhor está contemplando
Abençoa cada um deles, Pai. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos essas coisas. Amém. Amém, meu querido? Meu querido, nós paramos aqui ontem no livro de Atos dos Apóstolos. Antes de tudo, eu quero novamente lhe mostrar e fazer com que você entenda que a única pessoa que pode te socorrer e me socorrer, a única pessoa que tem o poder de te salvar e me salvar, se chama Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É fato que só Ele é quem pode nos dar a garantia de descanso eterno para nossas almas. Nós sabemos tão difícil é, nos dias de hoje, nós convencermos alguém que não existe outra pessoa que possa nos dar a garantia de vida eterna, descanso eterno para nossas almas. Jesus Cristo é claro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Filipe faz todas essas perguntas para ele, que ele fala essas coisas, lá embaixo Filipe fala, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus vai dizer: estou há tanto tempo convosco, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo, ele nos dá todo o poder para que nós possamos realizar prodígios, sinais e maravilhas. Muitos milagres serão feitos por Deus. A minha mãe foi curada de um câncer. O médico deu a ela 3 dias de vida. Nós temos um fato real, concreto, temos todos os laudos dos médicos, por onde ela passou, tudo que eles disseram e tiraram, que ela colocava até pedaços dos seus órgãos para fora, vomitando, porque o câncer estava comendo tudo, mas ela, clamando a Deus junto com o seu povo, o nosso povo, que se você crê em Deus, você faz parte deste povo. Jesus Cristo é claro quando ele fala: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E também ele é claro quando ele diz: tudo quanto pedir em meu nome eu farei. Também nós temos outro milagre, a minha sogra também, a mesma coisa, que deram 3 dias à minha mãe, deram 3 dias também à minha sogra. A minha mãe já vai fazer 14 anos que deram 3 dias a ela. A minha sogra, eu não sei quantos anos, sei que é muitos anos que faz, que também deram 3 dias de vida a ela. E outros, e outros, e outros que nós não conhecemos, que foram desenganados da medicina, dos médicos, e se encontra hoje todos vivos. Tem um jovem em Guarulhos também, que levou um tiro no peito, que varou o coração, e ele está vivo, contemplando a Deus até hoje. É raro, é difícil para aquele que não crê em Jesus Cristo. Por isso que nós temos
o exemplo aqui da palavra quando fala que Pedro e João, quando se aproxima daquele homem ali no templo, que ele pede alguma esmola, ele pede a eles que fite os olhos para eles e olhes para eles, e ele olha para aqueles homens, e aqueles homens conversam com ele e diz para ele: olha, nós não temos aqui prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te, estende a mão para ajudar aquele homem. A Bíblia vai relatar que seus tornozelos, seus nervos, começa a normalizar. Aquele homem sai dali de perto deles, pulando, saltando de alegria e glorificando a Deus. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Não existe outro meio de salvação, nem de cura, nem de milagre, a não ser através de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a qual recebeu todo o poder entre o céu e a terra. Ele pode todas as coisas. Tudo ele pode fazer. Mas para você ir até o céu, para você ganhar, ter garantia plena de descanso eterno para a tua alma, é aceitando Jesus como o teu Salvador. Não existe outro caminho. Se alguém tentar pregar outro evangelho para você, não aceite outro evangelho. Fazia muito tempo que aquele homem era colocado ali na porta do templo para pedir esmola. Até o dia em que Pedro e João aparecem para fazer parte da oração. E aquele homem ouve alguém falar que ali estava, creio que ele ouviu, porque ele era cego, ele era aleijado. Ouviu e começou ali na esperança, como quem diz, agora eu me levanto. Agora esse problema dos meus pés será curado, porque a pessoa certa vai chegando e eu vou pedir a eles mais alto. Creio que ele gritou, pedindo uma esmola a eles. Ele se aproxima e pede a ele: olha, fita os olhos em nós, olha bem para nós. Nós não temos aqui prata nem ouro, nós não temos dinheiro, prata nem ouro. Mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles creram na palavra do Senhor, sem dúvida. O que faz a gente passar por situação difícil e não receber milagre, e não contemplar milagre, a desobediência, a falta de fé. A falta de fé em nós e a desobediência. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço. No versículo 12, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço, e as fará maior do que esta.
No 13 ele diz, e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E nós vemos aqui as maravilhas de Deus através desses dois homens acontecer. Nós vemos muitos milagres na Bíblia relatando. Eu te peço agora para nós irmos para o livro de Ezequiel, para nós entendermos a força, o poder desse Deus a quem nós servimos, que é tão grande que ninguém pode explicar este poder tão grande. Lá nós vimos ele dizendo, lá em João, no Novo Testamento, ele dizendo, tudo quanto pedirem em meu nome eu farei. Aqui já atrás no Velho Testamento, nós vamos ver o quão grande e quão poderoso é o nosso Deus. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que diz assim, abre a tua Bíblia, leia comigo. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha já, observa. Logo no começo que esse homem ia fazer, quando é levado em espírito e colocado no meio de um vale cheio de ossos. Por onde ele olhava, era ossos. Onde a vista dele alcançava, era ossos. E me fez andar ao redor deles. E o Espírito Santo levou ele até lá, colocou ele no vale e fez ele andar ao redor dele. E eis que era muito numerosos. Muito numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo. Muitos ossos. Ossos secos. Ossos secos, nós sabemos que depois que morrer, ficará aquela tuia de ossos por um tempo, depois os próprios ossos vão se desmanchando com o tempo. Eu creio que na mesmo espírito ele pode ter pensado que eu vou fazer no meio deste vale cheio de ossos. E era osso seco. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Olha a pergunta que foi feita a Ezequias. Foi levado em espírito a um vale de ossos seco
E quando chega lá, o Senhor pergunta a ele, já o testando, para ver o que ele dizia. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Lógico, lógico. Que na mente humana, sendo homens normal, comum, homens comuns, sem crer em Deus, ou mesmo até muitos que crê, ia dizer para ele: ah, Senhor, esse monte de ossos não presta mais para nada. Como é que vão viver esse monte de ossos? É preciso um grande processo para eles. E assim mesmo, eu acho que não. Eu acho que não pode viver estes ossos. Pergunta difícil. E poderão viver estes ossos? E eu disse: ah, Senhor Jeová, tu sabe. Imediatamente ele percebeu que ali quem estava fazendo a pergunta para ele era o Todo-Poderoso, que pegou, pois, um bolo de barro, moldou, fez uma pequena demonstração, fazendo a imagem de um homem, soprou-lhes e deu-lhe a vida. O fôlego de vida que você tem saiu direto de Deus. E num dia certo, no dia determinado, Deus vai requerer de você. Como ele saiu de Deus limpo, Deus quer recebê-lo limpo. E este homem, com sabedoria, diz: Senhor Jeová, tu sabe. E então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você já imaginou? Se você tem dúvida em falar a respeito do poder de Deus para pessoas vivas, onde eu quero chegar? Se você é cheio de dúvida em orar por uma pessoa que está vivo, que está andando, que está falando, que está ali com você, imagine a dúvida que você ia ter em profetizar ou responder para Deus se poderia reviver aqueles ossos. E depois ter que profetizar para aquele vale de ossos secos. Onde eu quero chegar? O que eu quero me expressar nessa tarde? É perguntar o porquê, nos dias de hoje, a coisa mais difícil que eu ainda não vi, os homens que são pregadores, que são eloquentes, que abrem templos que cabe 100.000 pessoas, passa 5, 6 horas, se possível for pregando,
passa 5, 6 horas pregando, horas e mais horas, dias, orando, e nada está acontecendo entre os vivos. Imagine agora no meio de um vale cheio de ossos. Ou não perceberam ainda o que Deus quer mostrar para a nação, para o povo que diz que acredita em Deus? Não perceberam ainda o que Deus quer mostrar para mim e para você? Ele quer que você tire toda dúvida que você tem em você, na sua mente, no seu coração. Porque imediatamente quando Deus pergunta, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele não pensou duas vezes. Ele poderia, e mesmo que falasse isso, Deus não ia levar em conta porque ele era humano. Mas ele, cheio de confiança e de sabedoria, ele diz: Senhor Jeová, tu sabe. E depois, para testá-lo mais uma vez, que isso para mim nada mais foi do que um teste de fé e de confiança, porque muitas das vezes nós pregamos e não confiamos. Muitos pregam, mas não confia, ou não tem fé o bastante, ou não vive aquilo que prega. Porque, em primeiro lugar, nós temos que viver o que pregamos. Se você prega uma coisa e vive outra, você está pecando muito mais do que aquele que nunca pregou na vida, ou que nunca conheceu o Evangelho de Cristo. E este homem, quando ouve o Senhor mandando que ele profetize sobre estes ossos, ele imediatamente diz: assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverás. Olha, oh glória! Só Deus, meu irmão, só Deus, minha irmã. E ele diz: assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Imagina agora este homem sendo ali Deus, usando ele. Será que passou por algum momento alguma dúvida no seu coração? Ou por algum momento, será que ele pensou dizendo: eu vou falar, mas eu não sei. Eu não sei se vai acontecer. Porque muitas das vezes, não estou falando você, eu estou dizendo nós. Somos chamados para orar por alguém. Quando a pessoa fala a situação, já começamos logo a ser perseguido pelo inimigo. Não sei com você, mas comigo já. Lembra daquilo que tu fez que errasse muito? Aquilo que tu fez é errado.
aquilo que tu fez é terrível, e agora tu vai orar por essa pessoa? Como tu vai chegar até essa pessoa e vai orar por essa pessoa? Já começa o inimigo a trabalhar em nossa mente para que nós venhamos desistir de fazer aquilo que Deus nos ordena. Quando ele diz lá no livro de Marcos: eis que vos dou poder para expulsar demônios, falar novas línguas, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ele diz: eis que vos dou poder. Mas o inimigo, ele começa a mexer com a nossa mente através das nossas falhas. Porque ele sabe que nós somos falhos. E para colocar dúvida em mim e em você, ele já começa a fazer estas coisas. Mas ali que nós vemos Pedro e João, pode ter sido lembrado pelo inimigo, o inimigo pode ter tentado, mas esses homens foram corajosíssimos. E não deram ouvido nem tempo para o inimigo chegar a tentá-los. Eles imediatamente, quando se depara com aquela situação, eles intercedem a Deus e Deus faz com que aquele homem se levante. E ele diz na sua palavra: tudo quanto pedir em meu nome eu farei. Diz aqui na sua palavra. Mais uma vez, no livro de João, no Evangelho de João 14 e 13. Ele diz: tudo quanto pedir em meu nome eu farei. Então, desde do Velho Testamento, nós estamos vendo aqui um grande acontecimento. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entrarei, criarei pelo, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Oh, glória a Deus! Ele profetizou para aqueles ossos, assim como diz o Senhor. Ele dizia as mesmas palavras que o Senhor mandava ele repetir. E assim ele continuou fazendo. E olhei, e eis que vieram. Viveram sobre eles um ruído, um grande e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e entrou-se o pelo sobre eles, e
dizia-se, mas não haveria neles o Espírito. Cresceu, quando ele profetizou, se juntaram os ossos, ossos por ossos, cada um ao seu lugar, e começou a criar carne, depois começou a criar nervo por nervo, veia por veia, e começou aquele grande movimento. E ele ali, vendo aquele movimento, não se amedrontou e nem entrou dúvida sobre ele. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram-se em pé um grande um exército grande em tremor. Aqueles ossos se transformaram em um grande exército. Mas tudo isso que eu quero chegar e dizer para você é que este homem, em nenhum momento ele teve dúvida, em nenhum momento ele questionou a Deus, em nenhum momento ele pensou ao contrário do que Deus o ordenava. Se Deus disse para você, ide por todo mundo pregar o evangelho, é porque ele quer que você vá. Se Deus disse para você, Jesus fala para você, eis que vos dou poder, é porque ele te dá poder. Ele faz com que você tenha este poder para orar pelas pessoas que estão necessitadas, que estão enfermas, que estão precisando de um homem cheio do poder de Deus para ajudá-lo naquela situação, para mostrar para a nação que Deus é o mesmo. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus do princípio do mundo, do começo. Ele é o mesmo Deus, ele nunca mudou. Para mim, este exemplo, eu quero dizer para você que não existe enfermidade, não existe doença, não existe nada no mundo em que Deus não possa sarar, curar, transformar. Pode estar morto, como está escrito na sua palavra. Aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, ele viverá. Aquele que crê em Deus. Mas para isso é preciso ele ter plena certeza em que Deus é o Supremo, que Deus é o Todo-Poderoso e que ninguém pode fazer o que ele faz. Porque ele é o dono de tudo, da vida e da morte. Sara a ferida e faz a ferida. Ele cura.
e faz com que a enfermidade aconteça. Mas todas essas coisas é para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Como está escrito, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja exaltado. Mas com tudo isso, volto a falar novamente para você. Você viu, ouviu e leu comigo o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Se você tem pedido algo a Deus e ainda não aconteceu, ainda não chegou o momento de ser realizado, não te desespera, não para de pedir, permanece clamando, pedindo. Que a tua hora vai chegar. Tu vai receber do Senhor aquilo que tu tanto espera, que tu tanto pede. Mas para isso você tem que ter confiança no Senhor, esperança, saber esperar no Senhor. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ter aquela convicção em que Deus pode tudo. Se você está enfermo, essa enfermidade para ele não é nada. Nós temos o exemplo de muitos. Lázaro mesmo estava morto, fedendo. E muitos que foram ressuscitados, como o filho da viúva. E muitos que foram ressuscitados. Conta a Bíblia que no dia em que Jesus deu o último suspiro, lá no Gólgota, pessoas ressuscitaram, os corpos ressuscitaram naquele dia. Porque nós estamos nos últimos tempos. O fim está se aproximando. Tudo está caminhando para o fim e muitos não querem ver. Se nós formos observar desde o princípio, desde o começo, que Deus mostra que Ele está no controle de tudo, desde Noé até agora. E assim será. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te ajudar de tal maneira a entender que só existe um caminho para você herdar a vida eterna. Ter descanso para a vossa alma. É nesta palavra, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar sua vida pelos seus amigos. Se não tiver amor, tudo que você faz ou fez não tem validade.
Mas se você tem amor, tudo que você fizer será abençoado por Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e que você entenda que Deus faz até ossos secos, aquela pessoa, aquele monte de ossos secos, reviver novamente. Porque Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o dono de tudo. Ele é quem comanda tudo. Creia nele. Aceita Ele como Salvador. Aceita hoje mesmo. Diga dentro de si mesmo, eu quero te aceitar, Jesus, como Salvador. Procura alguém, conhecido, um vizinho, vai numa congregação e diz que quer aceitar Jesus como teu Salvador. Que é a única forma de você ter descanso para a tua alma, descanso eterno, é aceitando Jesus como Salvador. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Senhor, graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, falado conosco, através do teu servo, desta palavra maravilhosa, a qual o Senhor nos fez ler e procurar entender e saber que tu és o nosso Deus. Abençoa estas famílias, estas pessoas que ainda têm dúvida, que ainda têm pensamento ao contrário. Vai, Senhor, até elas. Faz com que elas tenham esperança em ti, confiança e te aceite como Salvador. Abençoa cada um deles, Pai. Aqueles que estão aflitos, gritando por socorro, socorre. Vai nos hospitais. Aonde tiver uma alma te pedindo socorro, socorre, Senhor. Esses lugares onde está acontecendo essas enchentes terríveis, essas guerras, tantos inocentes que estão morrendo, tantos lugares com o povo passando necessidade, morrendo de fome. Pai, vai lá, Senhor, e ajuda essas famílias, ajuda esse povo, e nos ajuda a permanecer pregando a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos livra do mal, do homem sanguinário, da bala perdida. Nos livra de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero Valte, compartilha, escreve, curte, comenta, para que nós possamos prosseguir adiante com esse propósito de falar a respeito do grande amor de Deus e seu poder. Amém? Presbítero Valte, cheiro no coração. Seja grato a Deus por tudo. Amém? E até o próximo vídeo.